Queridos irmãos e irmãs, celebramos o quarto domingo do tempo do Advento. E a liturgia hoje nos traz a figura da Virgem Maria, a figura luminosa de Maria, ela que seria, na verdade, o fim de uma maldição, do princípio da criação até Maria. Os homens estavam marcados pelo pecado original, marcados pela morte, e Maria, a figura de Maria, quebra esta maldição dos homens de todos os tempos. A primeira leitura do livro da profecia de Miqueias, ela diz assim: Assim diz o Senhor, tu, Belém de Éfrata, pequena entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em Israel. Sua origem vem dos tempos remotos, desde os dias da eternidade. Ou seja, a pequena cidade da Judeia, você será visitada pelo Deus eterno, o Deus incriado, o Deus desde os tempos imemoriais, os tempos, ou seja, desde a eternidade, está fora do tempo. Este Deus eterno virá visitar o seu povo e ficará com ele para sempre. E Maria é justamente esta porta que nos traz o Salvador, que nos traz o dominador, que nos traz o Deus Criador, que nos traz a verdade, que nos traz a vida, que nos traz a libertação. É justamente Maria. E hoje nós vemos um pequeno trecho do livro do Evangelho de São Lucas, que é bastante bonito e fala justamente desta grandeza de Maria. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, uma pequena cidade da Judeia. Nós sabemos que a cidade chama-se Ain Carem, que ficava mais ou menos a 6 quilômetros do centro de Jerusalém, que era uma cidade bem pequena, bem menor do que é hoje. Hoje a cidade de Jerusalém já engoliu essa pequena outra cidade, ela é apenas um bairro de Jerusalém. Mas era uma pequena cidade, ali morava Zacarias, que era sacerdote no templo, o esposo de Isabel. Maria vai visitar Isabel, só que aqui a gente precisa lembrar de uma série de detalhes a respeito deste fato. Primeiro, Maria, quando ela sai lá de Nazaré para ir à Judeia, a região montanhosa, ela já era casada com José. Ela já era esposa de José, já havia feito as primeiras núpcias. Uma mulher nunca viaja sozinha. Se ela é casada, ela só viaja acompanhada do seu esposo. Então, certamente, José viaja com Maria. A viagem de Nazaré até Jerusalém são 150 quilômetros. Hoje a gente faz aí em 2 horas de carro, mais ou menos. Mas na época de Maria, se fazia em 5, 6 dias. Andava-se alguns quilômetros durante o dia, no meio do deserto, dormia-se por ali, às vezes em algumas cavernas, nas montanhas, e depois seguia a viagem no outro dia, uns 5, 6 dias. Uma menina, uma moça, uma mulher casada, nunca viajava sozinha, viajava com José. Quando ela chega na casa de Isabel, acontece algo que ela já sabe mais ou menos, porque o anjo Gabriel já havia visitado Maria, ela já estava nos primeiros momentos de gestação de Jesus dentro do seu ventre, mas José não sabia das coisas. E quando ela chega na casa de Isabel, Isabel faz algo extraordinário com ela. Isabel diz assim: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, Maria chegou e saudou a sua prima Isabel. A criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Eles veem estas manifestações. E esta visita de Maria à casa de Isabel, ela lembra exatamente a visita da Arca da Aliança quando entrou no acampamento dos judeus, onde estava o rei Davi. O rei Davi, quando viu a Arca da Aliança entrando no acampamento, ele começa a dançar, e ali dançando de forma tão sem
sem postura, ele começa a dançar e levanta as vestes e as pessoas começam a ver as coisas que a mulher dele chama ele e chama a atenção dele. Você não tem vergonha não? Ficar dançando igual um louco aí, todo mundo vendo as suas vergonhas, né? Davi dançou na presença da arca de Deus, da lei de Deus. Agora, quando Maria chega na casa de Isabel, o filho de Isabel dentro do seu ventre dança na presença de Maria, a arca de Deus. A arca de Israel, a arca da aliança, ficou 3 meses no acampamento dos judeus. Maria ficou 3 meses na casa de Isabel. Aqui o evangelista está colocando um paralelo bem claro entre as duas situações. A arca trazia as tábuas da lei. Maria traz também as tábuas da lei, mas da lei verdadeira, o próprio Deus que está ali presente. É a visita de Maria, a presença dela e o Cristo que está sendo gerado dentro do seu ventre, que enche Isabel do Espírito Santo. Maria é a portadora da graça, ela é a portadora do Espírito, é ela que traz o Espírito, é ela que oferece a Isabel. E ela dá um grande grito dizendo: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Esta oração de Isabel, nós rezamos até hoje, quando nós rezamos o Santo Rosário, e nós dizemos: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Nós rezamos todos os dias. A oração de Isabel continua sendo a nossa oração, porque nós reconhecemos que é Maria a portadora de Cristo, a portadora do Verbo. E Isabel ainda diz: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Vejam que aqui Isabel agora vê Maria de uma forma diferente. Ela era parente dela, certamente elas se encontravam todos os anos, porque todos os anos todos os judeus sobem até Jerusalém para celebrar a Páscoa. Maria muitas vezes, com certeza, ficou hospedada na casa de Isabel, porque os parentes vão para a casa dos outros, né? Até hoje é assim, os parentes na época de Natal enchem a sua casa, ou você enche a casa de alguém, é sempre assim. Maria muitas vezes ficou na casa de Isabel, Maria muitas vezes foi vista por Isabel. Mas agora Isabel é repleta de um olhar divino, ela consegue enxergar em Maria algo que ela nunca tinha visto. Tu és bendita entre todas as mulheres da terra. E certamente José, quando olha para Maria e vê tudo isso acontecendo com ela, ele estremece e diz: o que eu estou fazendo aqui? Ela é tão grandiosa, ela é tão cheia de graça, ela é tão bendita. O que eu posso fazer nisso? O que eu estou fazendo neste momento? E aí que Deus intervém através do arcanjo Gabriel, que anuncia também a José, que é ele que é o descendente de Davi, e Deus vai preparando com amor tudo isso, e a gente vai então viver o Natal, o nascimento de Cristo, todas as coisas vão sendo preparadas. O que é que a liturgia hoje vem nos dizer? A gente aplica para a nossa vida. Ela vem nos dizer: receba Maria na tua casa. Uma pessoa que diz que é cristã, mas não tem amor a Maria e não compreende o papel dela na história da salvação, não pode dizer que ama Cristo, não pode dizer que é cristão. Não pode dizer assim: não, eu amo Jesus, mas eu não gosto da mãe dele. Você vai chegar lá no céu, tem até um vídeo engraçado de um padre dizendo bem assim: a pessoa chega no céu e fala: ué Maria, você está aqui? Ela vai dizer: olha, se você que não é nada dele está aqui, imagine eu que sou a mãe. Como é que você quer Jesus, mas não quer Maria? Como é que você quer entrar no céu, mas não quer passar por aquela que é a porta do céu? É ela que nos trouxe o Salvador. E sem falar que todas as coisas humanas de Jesus, ele recebeu de Maria. Não teve intervenção humana na fecundação do óvulo de Maria. Os ossos de Jesus são os ossos de Maria, o sangue de Jesus é o mesmo sangue de Maria, os tecidos de Jesus foram formados a partir do tecido de Maria. O DNA de Jesus é o mesmo DNA de Maria, a gente pode dizer isso? Não teve a fecundação masculina ali. Maria está intimamente ligada ao mistério da encarnação,
ao mistério do Verbo, ao mistério da nossa salvação. E quando nós amamos Maria, quando olhamos para ela e quando fazemos, como Isabel diz aqui, bendita és tu entre as mulheres, a tua saudação me enche do Espírito. Quando a gente fala tudo isso a respeito de Maria, nós não estamos aqui dizendo que Maria é a nossa salvadora, que Maria é aquela que nos redime, que Maria é nossa deusa, que Maria que nos salva. Não é nada disso. Nós só estamos dizendo que ela é o canal, é a porta na qual nós temos acesso a Deus. E a liturgia hoje nos chama a olhar para esta realidade. O Evangelho termina dizendo assim: bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Todo mundo sabe que o povo de Israel foi formado a partir da fé de Abraão. Abraão acreditou na promessa de Deus. Deus disse: Abraão, está vendo essas terras aqui que você não consegue enxergar? Eu vou te dar todas elas. E a sua descendência, ela será tão numerosa como as estrelas do céu. Assim, biologicamente, Abraão só teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Mas o filho original de Abraão era um só. Ele teve um filho e teve uma multidão de pessoas, de nações que estão debaixo da sua paternidade. Isso aconteceu por causa da fé de Abraão. Nós hoje somos frutos da fé de Maria. Bem-aventurada aquela que acreditou. Ela acreditou na palavra de Deus, ela acreditou no sim de Deus, foi ela que respondeu o sim da terra. Jesus já havia dado o sim lá no céu, e aqui Maria dá o seu sim aqui na terra, e por causa disso nós somos abertos à salvação e à graça de Deus. Hoje nós também com muita alegria podemos dizer: bem-aventurada és tu, Maria, porque foi você que acreditou, foi você que nos deu o Salvador, foi você que nos permitiu que nós fôssemos salvos do pecado. Foi você que permitiu que a maldição que foi feita através do pecado original em Adão e Eva fosse quebrada. Foi você que permitiu que a desgraça fosse destruída e a graça pudesse habitar no meio de nós. Foi a fé de Maria que fez a igreja, foi a fé de Maria que nos deu os apóstolos, foi a fé de Maria que nos deu a cruz, foi a fé de Maria que nos deu o céu, é a fé de Maria que nos dá a salvação. E hoje, a bem-aventurada Virgem Maria visite cada um de nós também, e nos traga a graça de Deus, e nos traga Jesus, e nos traga o Espírito Santo, para que a gente possa compreender, não só com a mente, mas com o coração, com a fé, que não existe felicidade para nós fora da graça de Deus. Não existe bondade sem o bem. Não existe beleza sem o belo que é Cristo. Não existe felicidade dos nossos corações e satisfações de todas as nossas necessidades sem Ele, que é a fonte e a origem daquilo que somos. Que a Virgem nos visite e nos dê a graça de Deus.